Oi, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comportamentos involuntários, comportamentos reflexos, né? Que é quando ocorre uma experiência e a gente tem uma resposta automática mediante a experiência que ocorreu. Vamos falar um pouquinho sobre corpo humano, corpo biológico, constituído de 100 trilhões de células. Toda célula é constituída de moléculas. Toda molécula é constituída de um átomo. As células são é o organismo básico do corpo humano. É o organismo base do corpo humano. Nosso coração, pulmão, rins, cérebro, tudo é constituído de célula. Não existe nada que foge das células. Talvez exista uma coisa ou outra, mas as células são o organismo básico do corpo biológico, dessa estrutura antropomórfica. Mas por que eu estou trazendo um pouquinho do corpo humano para falar? Um pouquinho, né? Porque ele é muito mais extenso. Porque só se a gente se aprofundar em um assunto como coração, como pulmão, como cérebro, por exemplo, que é constituído de 100 milhões de neurônios e 1 trilhão de células da glia. Células da glia são as células que dão proteção para os neurônios. A cada neurônio nós temos uma célula. A cada neurônio, um neurônio, nós temos 10 células da glia, os astrócitos, os oligodendrócitos e por aí vai. São 10 oligodendrócitos. Existem 5 tipos de células da glia. E aí, para cada neurônio, nós temos essas 10 células da glia que protegem esse neurônio. Porque o neurônio ele é muito importante para o funcionamento da estrutura, para a estrutura física, para a estrutura biológica. E aí a gente possui o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é o sistema nervoso que vai principalmente passar por dentro da medula espinhal. A medula espinhal ela fica dentro da coluna. A coluna vertebral é um osso forte, esponjoso e forte, que serve para proteger essa medula, que fica dentro da coluna. Se a gente sofrer danos na medula, temos problemas. Então, essa coluna protege e reveste essa medula. Aí a gente vai ter aqui a coluna cervical 1. Da coluna cervical 1 a gente vai ter o tronco vai estar próximo do tronco encefálico. Do tronco encefálico a gente vai ter o diencéfalo. Subindo mais um pouco do diencéfalo a gente vai ter o sistema límbico. E subindo mais um pouco a gente vai ter o telencéfalo. O telencéfalo é o que nós chamamos de cérebro. O cérebro acaba sendo um conjunto de sistema límbico e córtex frontal, lobo occipital, lobo parietal, conectado ao osso parietal. E existe o lobo da ínsula, que fica dentro do cérebro. É um lobo muito mais antigo. Então a estrutura biológica ela é um pouquinho antiga. Ela já vem evoluindo faz um tempo. E atualmente a nossa última evolução, nós possuímos o neocórtex. O último salto evolutivo, que é o Homo sapiens, o homem que pensa, é o neocórtex. Esse neocórtex nos dá a capacidade de pensar conscientemente. Mas por que falar um pouquinho da estrutura física para entrar em assuntos de comportamentos inconscientes, comportamentos reflexos? As sombras, as experiências que a gente vive. Lembra que eu falo que toda experiência que a gente vive, que ela não é
trabalhada conscientemente, ela se torna uma sombra? Sim, ela se torna uma sombra. Mas aonde também ela fica arquivada? Ela fica arquivada também na nossa estrutura celular. A nossa estrutura celular responde às experiências, porque quando a gente tem alguma experiência em específico, quando a gente vivencia uma experiência em específico, todo o nosso corpo ele responde àquela experiência. Toda a nossa estrutura biológica responde à experiência, não é só o mental, não é só o emocional. Por exemplo, há muito tempo atrás eu tive um trauma. Mas para falar um pouquinho de consciência, antes de entrar um pouquinho nesse assunto de trauma, vamos falar um pouquinho de consciente, de inconsciente. Pode ser? O consciente e o inconsciente foi dividido de forma didática para ser um pouco mais compreendido. O inconsciente é a parte que a gente não possui consciência do nosso corpo. Não somente do nosso corpo, mas das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas experiências. É uma parte da nossa consciência que a gente não possui consciência. E o nosso consciente é a nossa capacidade consciente de pensamento, que são somente 5%. Pelo menos foi trazido dessa maneira. 5% de consciência a respeito de nós e 95% a gente não tem consciência. Então existe uma gama de experiências, de desejos, de pensamentos, de sentimentos que estão reprimidos nesse inconsciente. E a gente só tem consciência de 5%. Então eu tenho consciência que eu sinto isso quando eu vivencio isso. Eu tenho consciência que eu penso isso a respeito dessa pessoa. Mas eu não tenho consciência do porquê que eu penso isso a respeito dessa pessoa. Só sei que quando eu vejo essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa. Eu sinto um ódio, uma raiva dessa pessoa, mas eu não sei o porquê. Você sabe que sente ódio, mas você não sabe o porquê, você não sabe de onde vem essa raiva. Tá muito inconsciente. Por isso que é importante o autoconhecimento, para a gente lapidar a gente e ir buscando no nosso inconsciente quais são os aspectos que estão reprimidos. Porque esses aspectos, eles não desaparecem, muito pelo contrário. Os aspectos que estão reprimidos, eles se intensificam. E eles vão crescendo com o passar do tempo, conforme experiências vão sendo repetidas e a gente não vai trabalhando com esses aspectos. Se a gente não para trabalhar com esses aspectos, eles se tornam mais intensos e eles passam a dominar o nosso comportamento. Aí a gente começa a ter comportamentos involuntários, mesmo que a gente não queira, porque aquele comportamento passou a ser muito intenso pra gente. Então quando a gente sente, a gente simplesmente age de forma involuntária. A gente tem uns comportamentos iniciais de forma involuntária, só que quando o comportamento se torna intenso demais, a gente não consegue controlar quando a gente tem um desejo, quando a gente tem a vontade, porque já se tornou intenso demais. Aí a gente precisa trabalhar esses conteúdos como raiva, como medo, angústia, tristeza, independentemente do que for, vergonha, independentemente do que for, a gente vai trabalhando gradualmente. Não desaparece do dia para a noite, ele vai desaparecendo de forma gradual, ele vai sendo integrado à sua consciência. Conforme a gente vai integrando esses pequenos aspectos, essas pequenas sombras, pequenos pensamentos, sem rejeitá-los, porque quando você rejeita, aquilo reprime. Quando aquilo reprime, ele vai se tornando maior. Então, conforme ele vai se tornando maior, ele se torna mais
prejudicial. É por isso que a gente começa a acolher esses pensamentos e esses sentimentos que estão reprimidos no inconsciente. Agora, a gente vai falar um pouco sobre os comportamentos reflexos, comportamentos inconscientes que a gente possui. Isso se tratando do contexto de sombra, se tratando do contexto de traumas. Lembra que eu ia começar a falar sobre traumas? Estou voltando lá. Um trauma, o que é? Uma experiência que tem um forte impacto mental e emocional. Ou seja, eu tenho um forte significado mental e emocional a respeito da experiência que eu vivi. Esse forte impacto emocional fica arquivado em mim e nas minhas estruturas celulares. Opa, está arquivado em mim. Ok. Está arquivado em mim o medo que alguém bata em mim. Por exemplo, vivenciei uma experiência quando eu era criança de alguém que me violentou agressivamente, me batendo ou me gritando. Quando no futuro, porque um trauma, ele segue com a gente durante toda uma vida, tá bem? O trauma, ele nunca desaparece. Ele sempre vai estar presente com a gente até que o significado inicial que a gente tenha dele seja modificado, até que a gente tenha um novo significado a respeito daquele trauma, a respeito daquela experiência. Aí a gente consegue se libertar desse trauma, a gente se sente mais leve. Mas enquanto a gente não muda o significado inicial, a gente não ressignifica o significado inicial, ele segue com a gente. De que maneira? Ele segue reprimido, ele está no nosso inconsciente. Ou se a gente tem ideia dele, ele está no nosso consciente. Mas a maioria está no inconsciente, porque geralmente é um trauma, é algo ruim, eu vou reprimi-lo porque eu não quero ter acesso a ele, eu não quero ver ele. A gente reprime. Ok, está no inconsciente reprimido. Porém, quando a gente vivencia uma experiência semelhante à experiência do trauma, não é necessariamente o trauma que eclode, mas existe uma neuroassociação. Uma neuroassociação é associar a imagem presente que você está vendo com uma imagem uma imagem mental que já existe em você. Só que aí vai existir uma neuroassociação com o trauma que foi experienciado. Qual foi o elemento que tinha no seu trauma? Um exemplo. Um homem bruto que gritava, ele tinha uma aparência muito forte. Quando hoje em dia eu vejo um homem bruto que grita, um homem bruto que tem uma aparência muito forte e que grita, eu vou sentir medo. Eu vou sentir aquilo que eu senti naquele trauma. Aquele significado que eu tive do trauma, eu vou neuroassociar com esse rapaz. E dependendo da intensidade, mais intenso vai ser o sentimento e mais intenso vai ser o sentimento em relação a esse rapaz. Vai ser uma neuroassociação. Aí o que eu vou fazer? O que geralmente nós fazemos? Nós rejeitamos. Eu rejeito essa experiência, eu rejeito essa pessoa, eu rejeito esse ambiente porque eu não sei o porquê. As pessoas não sabem o porquê, porque eu me sinto mal, eu me sinto ruim. É porque houve uma neuroassociação com o trauma que você vivenciou. Então, pessoas que se assemelham ou ambientes que se assemelham àquilo que você vivenciou lá atrás vai te fazer mal. Sem que você perceba, porque aquele significado mental a respeito da experiência existe. Então, os elementos envolvidos no trauma, eles influenciam as experiências presentes. Elemento que eu digo é uma pessoa, é o ambiente, é um objeto. São elementos que são neuroassociados com experiências presentes, que
geram todo um impacto mental e emocional e fazem você se comportar de determinada maneira de forma inconsciente. Por exemplo, quando você estava lá atrás, essa pessoa gritou e te violentou agressivamente, não é sexualmente, agressivamente, gritou com você, falou mal, te xingou e você sentiu muito medo. Você se reprimiu, era uma criança, você se reprimiu e ficou todo reprimidinho. Ok. Hoje você é um adulto, você é muito forte. Vamos supor que você seja uma mulher ou um homem, independente. Vamos supor que você seja uma mulher. Já é uma mulher, já é uma mulher madura, muito mais forte, com uma mentalidade diferente de uma mentalidade de uma criança. Quando você volta a vivenciar uma nova experiência, aqueles elementos que estavam no trauma estão presentes na nova experiência que você vai vivenciar, toda aquela sensação que você sentiu quando você era uma criança vai eclodir para você hoje. Você vai se comportar como se você tivesse 5, 4 anos de idade. Você vai ter um sentimento, um pensamento e um comportamento de repressão. Você vai se reprimir, você vai rejeitar a experiência. E principalmente rejeitar. Você pode esconder o sentimento, mas o sentimento não deixa de existir porque você está escondendo ele. É por isso que o sentimento e o pensamento, ele precisa ser trabalhado. A sombra do trauma que foi vivenciado, isso eu estou falando de um trauma. A gente pode trazer também a respeito de uma sombra de medo. Não necessariamente foi um trauma. Foram experiências que você foi vivenciando e foram intensificando o medo que você tem da vida. Você tem um medo da vida. É uma sombra inconsciente, é uma sombra consciente. Você sabe que você tem medo da vida, mas você não sabe o porquê. Aí o porquê, a origem do porquê você tem o medo da vida é inconsciente. Quando você pensa em viver, em ter novas experiências, esse medo ele eclode. Você reprime e rejeita experiências que farão você ter novas experiências, que farão você vivenciar novos áreas. Você rejeita essas experiências porque você tem medo, e é um medo inconsciente. Você não sabe a origem desse medo, mas você sabe que você tem medo. Então a origem desse medo deve ser buscado. Por que você tem esse medo? Aí nós buscamos lá no seu inconsciente, que é aquele aspecto de você que você não tem consciência. Nós vamos lá no inconsciente, buscamos aspectos do porquê você não... E nós vamos cuidando desse medo que você tem da vida. Aí esse medo ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí você passa a vivenciar novas experiências. Porque antes você tinha muito medo. Mas você tinha muito medo porque conforme você foi vivendo ou tentando viver, você foi sentindo esse medo. E esse medo não foi trabalhado. Então ele é reprimido. E ok, ele foi reprimido, agora é o momento de a gente trabalhar esse medo. Ok, o medo eclodiu, eu estou sentindo, eu o reprimi. Agora é o momento de eu trabalhar esse medo e aí a gente vai diminuindo ele gradualmente. Não é do dia para a noite. Porque o medo não é uma experiência ou duas, são muitas. É um complexo de experiências arquivadas no seu consciente e no seu inconsciente. Lembrando, consciente e inconsciente é uma coisa só, não existe uma separação. Foi feita uma separação didática. O que é uma separação didática? Uma separação explicativa para explicar para as pessoas como funciona a consciência delas, mas não existe um ponto de divisão entre consciente e inconsciente. Mas foi para mostrar para as pessoas que existe uma certa percepção consciente a respeito de si e a respeito do ambiente, e uma percepção inconsciente que as pessoas não têm ideia do que existe lá dentro. Então muitos comportamentos que você tem, comece a observá-los, de onde eles vêm. Qual é o sentimento, qual é o pensamento
que faz esse comportamento fluir, esse comportamento se manter constante e existente na sua vida. A gente veio comentar um pouco sobre esses comportamentos, sobre esses pensamentos, sobre esses comportamentos reflexivos. Alguém grita comigo e alguém nem precisa gritar comigo, só alguém parecido do que gritou comigo lá atrás, vem que eu já me reprimo. Mas por que eu me reprimo? Porque eu tenho um medo inconsciente. Esse medo vem de um trauma que eu vivi quando eu era criança. Quando eu era criança fizeram isso comigo. O significado persiste? Ele persiste. Se o significado não for modificado conscientemente, ele persiste e ele influencia a sua vida adulta. Mesmo sendo criança, um trauma, ele segue com você durante toda uma vida se ele não for ressignificado. O que é ressignificar algo? É dar um novo significado a respeito. Não é modificar a experiência, mas é dar um novo significado. Fulano gritou comigo e fulano me bateu. Hoje que eu sou adulta, para mim soltar isso, porque é muito mais válido você soltar essa experiência do que você ficar agarrado a ela, segurando esse significado antigo de criança. Hoje que eu sou mais adulta, eu percebo que esse rapaz, esse homem, ele fez o máximo que ele podia e era tudo que ele tinha que entregar, era tudo que ele tinha para entregar. Mas isso é um novo significado, um exemplo de um novo significado. Mas eu escolho perdoá-lo e soltá-lo. Daqui para frente eu escolho ser uma pessoa livre. Eu dei um novo significado à experiência. A pessoa fez tudo o que podia. E eu escolho perdoá-lo e tá tudo bem. Pronto, acabou. Aí aquela dor mental e aquela dor emocional, ela vai se dissipando. Você deu um novo significado para a experiência. Aquela emoção que estava reprimida, ela começa a ter um novo significado. A experiência como um todo passa a ter um novo significado, porque uma experiência por si só é neutra. É um pouco interessante isso se você estiver com a mente aberta para ouvir. Mas a experiência por si só ela é neutra. Nós damos o significado a ela mediante os conteúdos que existem dentro da gente. Então,